semana passada, muitos doentes, né? Covid, etc, etc. Então nós estamos vendo os irmãos retornando à casa do Senhor, amém? Nós estaremos orando também pela irmã Renata, que está internada ali no hospital, né? Nós estaremos intercedendo pela vida dela ali, amém? Nós cremos que Deus é o Deus que continua curando ainda, é o Deus que faz curas, é o Deus que faz milagres ainda. Quantos creem nisso? Glórias a Deus, amém? Meus irmãos, gostaria de estar então apresentando nossos irmãos. Quem está aqui pela primeira vez na igreja, por favor, dá um sinal assim. Nós temos uns irmãos aqui, temos ali também, tem outros aqui também. Eu gostaria que vocês ficassem em pé agora e vocês estarão recebendo um grande abraço da igreja, um grande abraço. Vocês são muito bem-vindos em nosso meio, amém, aleluia. Glória a Deus. Nós temos irmãos ali que não falam português. Se alguém conseguir sentar perto deles para traduzir, eu não sei se eles falam espanhol. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Vocês estão que vieram à igreja a primeira vez. Quando acabar o culto, eu gostaria que vocês fossem numa sala ali atrás ali, que os irmãos estarão pegando, né, os seus nomes, entrando em contato com vocês. Amém? Então é bem rapidinho, amém? Vamos ficar em pé então, vamos abrir nossas Bíblias lá em Salmos, capítulo 1. Quem encontrou, diga People's Church. Agora quem encontrou fala Jesus Cristo. Nossa. Nós vamos ler então nessa versão aqui. Mas, irmãos, eu fiz questão dos irmãos abrir primeiro. Tá bom, Adriano? Na próxima vez, você segura. Amém? Você segura, não abre, deixa todo mundo abrir. Aí dá um tempinho, aí você projeta ali, beleza? Assim a gente vai praticando. Vamos lá, Salmo 1, versículo 1. Abençoado com felicidade é o homem. Não, essa versão aí, bota na NVI, essa aí tá. Não é a minha, não. Bem-aventurado aquele que não anda, fala, não anda, segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como a árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, o quê? Prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor, o que ele faz? Conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva o quê? A destruição. Papai querido, nós te louvamos, Senhor meu Pai, nós te agradecemos, Senhor meu Pai, pelo privilégio, Senhor meu Pai, de estarmos aqui, Senhor meu Pai. Nós pedimos nesse momento, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo comece a sondar os corações, Senhor meu Pai. Pai querido, Senhor Deus, que essa palavra, Senhor meu Pai, assim como o Senhor colocaste no meu coração, Senhor meu Pai, assim que o Senhor me deu essa palavra, eu peço, Senhor meu Pai, o mesmo entendimento que eu tive, Senhor Deus, eu te peço que os nossos irmãos tenham esse entendimento também, Senhor meu Pai. Pai querido, que nós não possamos ficar somente na teoria de ouvir, Senhor meu Pai,
mas que nós possamos, Senhor Deus, praticar, Senhor meu Pai. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de você sentar, olha para o irmão, dá aquele velho sorriso de alegria, de felicidade. Amém. Eu falei para o irmão uma vez aqui na igreja, ele perguntou, porque eu gosto de falar isso toda vez. Eu falei, meu irmão, quando eu estava no banco, eu sofri muito nisso. Eu sofri no sentido dos pastores falar, fique em pé, agora cumprimenta o irmão, dá um abraço que está no irmão. Eu falei, agora vocês vão pagar. Amém? Brincadeira, meus irmãos. Meus irmãos, o texto que nós lemos, acabamos de ler aqui, ele vai falar sobre a bênção do homem que teme ao Senhor. E o que acontece com ele que teme ao Senhor. E também irá falar sobre o ímpio. O que acontece com o ímpio? A Bíblia fala então quem são os justos. O salmista vai falar que o justo é aquele bem-aventurado. O justo, em outras palavras, o bem-aventurado quer dizer feliz. O justo é aquele que é feliz. Ou seja, esse feliz, meus irmãos, ele não é um feliz humano, mas é um feliz divino, que reflete a glória de Deus. Então toda vez que você ouvir esse versículo, o justo, ele é feliz, não é um feliz humano, é um feliz divino que está em você. Amém? A palavra de Deus então vai falar então que o justo é aquele que não anda no conselho de quem? Dos ímpios. Ele também, ele não fica no caminho dos pecadores. E ele também, ele não senta aonde? Na roda dos escarnecedores. A Bíblia também vai falar o seguinte, meus irmãos, esse texto que nós lemos, que esse justo, ele não ouve o caminho, ele não ouve os pensamentos alheios, né? Ele não vai andar com os pecadores, ele não vai sentar com os zombadores. Além de fazer isso tudo, ele tem prazer de estar com o Senhor. E ele medita de dia e de noite. E a recompensa, meus irmãos, para tudo isso, a recompensa disso tudo, a Bíblia fala então que ele é como uma árvore que é colocada, plantada junto a ribeiros, e que ela dá frutos, e as folhas o quê? Não murcham. A Bíblia também vai falar sobre o ímpio. O que é o ímpio? O ímpio é tudo aquilo que é o oposto do justo. E a Bíblia fala também que eles, não prevalecerão no juízo e jamais serão aprovados no julgamento de Deus. E a consequência deles ser ímpios, a Bíblia fala que eles é comparado como uma palha a qual é levado pelo vento. Qual o propósito então do capítulo? De uma maneira bem objetiva, a diferença entre uma pessoa que teme a Deus, obedece a sua palavra, e a pessoa que não teme. O salmo aqui então, que nós lemos, meus irmãos, o salmo em todo, ele quer dizer poesias, inário, saltério, poesias. É isso que é o significado de salmos que nós lemos aqui. E neles são manifestados alguns sentimentos. Quando você lê o livro de Salmos, você vai ver ali júbilo, você vai ver alegria, triunfos, você vai ver derrotas, você vai ver o salmista triste, angustiado, mas você vai ver também o salmista contando vitória, contando, glórias, exaltando Deus, exaltando o nome do Senhor. Você vai ver tudo isso, no livro de Salmos. O livro de Salmos também, meus irmãos, a Bíblia, ela é organizada. Nós temos ali Novo Testamento e
Velho Testamento. Cada divisão tem uma organização. Quando a gente vai aqui então no Velho Testamento, nós vamos ver o Pentateuco, nós vamos ver os livros históricos, nós vamos ver os poéticos, a qual está inserido os Salmos, e nós vamos ver os profetas maiores e os profetas menores. Nós vamos ver também, meus irmãos, que gastou mais ou menos 1000 anos, mais ou menos, para escrever o livro de Salmos de diversos autores. Mas a maioria foi escrito pelo grande rei Davi. 73 capítulos foram escritos por esse grande homem de Deus. Mas, meus irmãos, conforme nós falamos, Salmos é poesia. Poesia expressa o quê? Sentimentos. São músicas, são hinários. Expressam sentimentos. E quando nós vemos uma poesia escrita em diferente linguagem, diferente língua, ela possui uma estrutura. Da mesma forma, nós vemos aqui então em Salmos, que expressa então, como eu disse, sentimentos e emoções. Mas o que eu gostaria de falar para os irmãos é que, estudando sobre Salmos, quando a gente lê Pentateuco, quando a gente lê os históricos, quando a gente lê os profetas, maiores ou menores, nós vamos ver o seguinte: Deus fala com o homem e o homem fica calado. Deus dá ordem para o homem e o homem faz. Deus fala, o homem fica calado e escuta. Mas quando nós vamos ver Salmos, nós vamos ver o seguinte: Deus dá permissão para o homem se expressar. O homem vai se expressar. E é por isso, meus irmãos, que talvez nós gostamos muito do livro de Salmos. Talvez, então, seja por isso que o livro de Salmos seja o livro mais lido pela maioria dos cristãos e não cristãos também. É interessante você ver, chegar em alguns lugares, em algumas casas, que as pessoas ainda não professaram a sua fé cristã, e ela falar o seguinte, fala, não, você olha na estante lá, tá uma Bíblia aberta lá. E onde você acha que ela vai estar aberta? Salmo 91, ou 23, ou no próprio capítulo, no capítulo 1 também. Nunca está aberto lá em Jeremias, Lamentações, Isaías, não. Mas está aberto lá em Salmos. Então talvez, como eu disse, é uma expressão. E quando é expressão, meus irmãos, mostra sentimentos. Quando o poeta escreve uma poesia, ele vai falar o seu sentimento, ele vai colocar seu sentimento ali na poesia. Quando o cantor compõe uma música, ele vai colocar seus sentimentos ali. Por isso que tem certas músicas que não são congregacionais. O que quer dizer isso, congregacionais? Então, certas músicas que não dá para ser cantadas dentro da igreja. E por que não? Porque o compositor estava expressando um sentimento naquele momento ali. E é por isso que nós falamos que é na hora do louvor que nós mentimos muito. É aquela música, nós comentamos até semana passada no nosso Connect sobre isso. Eu já falei isso também aqui na ministração aqui antes, aquela música que nós cantamos muito, como Zaqueu. Vocês já pararam para pensar nessa música? O cantor, o compositor, ele expressou um sentimento ali. E nós temos que ter muita ousadia e coragem para cantar essa música. Se você prestar atenção, entra na minha casa, mexe com a minha estrutura, sara o quê? As minhas feridas. Entra na minha casa, mexe na minha estrutura. Já parou para pensar isso? Meu irmão, se você dá permissão para Deus, para Ele entrar na tua casa e mexer na estrutura sua, Ele vai mexer em áreas da sua vida que você não gostaria que Ele mexesse. É ou não?
Porque nós somos os seres humanos, nós somos um certo tipo de cristão que nós falamos para Deus o seguinte: Deus, você pode mexer em tudo, mas tem certas áreas que o Senhor não pode botar a mão. Então, quando nós cantamos isso, nós estamos dando permissão para Deus fazer o que Ele quiser. Então, tem certas músicas, meus irmãos, que não são apropriadas, nós podemos falar isso, para cantar em congregação, no meio da igreja. Nós temos que ter autoridade, a coragem para entender isso. Mas, meus irmãos, então, quando o salmista, então, ele está escrevendo, quando ele escreve isso, né, o Deus dá permissão para ele expressar os seus sentimentos, expressar as suas emoções. Nós vamos ver umas coisas interessantes aqui em Salmos. Como eu disse, é o homem expressando. Salmo 23, o que ele vai falar? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Só que a gente vai no versículo 20 do capítulo 22, ele vai falar o seguinte: Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Mas como assim? É o mesmo salmista falando no momento: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando a gente olha depois, ele fala: Deus meu, por que me desamparastes? Você não me ouve. Por que isso? Porque é o homem expressando. Então você vai ver, o homem tem altos e baixos. Nós temos isso em nossas vidas. Tem dia que nós acordamos e estamos, meu irmão, estamos bravando como um leão. Nós vamos conquistar isso, nós vamos conquistar essa nação, nós vamos fazer isso, nós vamos conquistar. Olha, meu irmão, eu vou chegar no meu serviço, eu vou subir de cargo, olha, eu vou pegar, eu vou estudar e vou fazer, meu irmão, nós estamos como um leão. Mas no dia seguinte nós estamos como um gatinho mesmo, aquele não é nem de rua, porque o gato de rua ele é mala, ele é esperto, é o de madamezinha mesmo, que consegue nem mexer, é o gatinho mesmo. São sentimentos, são o homem, é o homem. Então nós temos altos e baixos. Talvez você está aqui nessa noite, entrou aqui com isso, você está muito altos e baixos. Talvez você entrou aqui, né, com um sentimento baixo, está para baixo, está sem esperança, está desanimado. Você está como esse salmista: olha, Deus meu, por que me desamparastes? Eu bramo e você não me ouve. Você está com esse sentimento, mas do mesmo capítulo, eu falo para você que Deus, Ele não te abandona. Nossos pais confiaram em Ti, confiaram e os livrastes. A Ti clamaram e se livrarão, confiarão em Ti e não foram confundidos. Da mesma forma que você está aqui hoje desanimado, existe esperança para você. O nosso Deus, meu irmão, o nosso Deus, Ele te capacita, Ele renova as suas forças. Eu não sei qual o sentimento que você entrou aqui, mas Deus pode mudar isso. Amém? Quantos creem nisso? Então, meus irmãos, o salmista, ele vai mostrar, né, sentimentos, né, frustrações, angústias. Nós vamos ver, né, frustrações, angústias, né, derrotas, medo, anseio, depressão, alegria. É isso que nós vamos ver no decorrer de todos os 150 capítulos aqui em Salmo. Mas por que, meus irmãos, então nós vamos, né, em todos os outros capítulos nós vamos presenciar isso, mas no capítulo 1 já começa com uma paulada dessa. Se você prestar atenção, se você ler o capítulo, o livro todo de Salmos, você vai entender o que eu estou falando. Se você já leu, pelo menos, você vai entender o que eu estou falando.
que nos outros capítulos, né, existe essa expressão de sentimentos, mas no capítulo 1 é uma pancada, é a introdução, é logo uma pancada, falando as qualidades do justo e do ímpio. Se nós olharmos, meus irmãos, na criação, Deus, Ele não precisa do homem para nada, certo? Deus não precisa do homem para nada. Deus é o suficiente. Deus não precisa para nada. Se nós olharmos na criação, quando Deus fala, haja luz e houve luz, o homem estava presente? O homem não estava presente. Quando Ele cria o céu e o firmamento, o homem estava presente? O homem não estava presente. Quando Ele cria o continente e oceanos, o homem também não estava lá. Quando Ele cria o sol e a lua, o homem também não estava lá. Quando Ele cria os peixes e as aves, o homem também não estava lá. E no sexto dia, quando Ele cria os animais e o homem, no sétimo dia, a palavra de Deus fala que Deus o quê? Descansou. Mas não é um descansou porque Ele estava fadigado, porque Ele estava cansado do seu trabalho árduo que fez. Mas não, no sétimo dia Deus foi desfrutar da beleza que Ele tinha feito. E Ele convidou o homem para desfrutar dessa beleza também. Deus então, meus irmãos, nós vemos que Deus ia todos os dias no jardim para o quê? Conversar com o homem, para desfrutar, falar das belezas com o homem. Mas o pecado, a escolha do homem, fez com que isso acabasse. A imagem era a imagem perfeita, o ser humano era a imagem perfeita de Deus. E por causa do pecado foi deturpado isso. Foi preciso Jesus Cristo vir, padecer, e nós estamos aqui no memorial hoje, para que essa imagem fosse restaurada novamente. Mas eu quero dizer o seguinte, meus irmãos, que o homem, Deus não precisa para nada do homem. Mas Deus cria o homem para que ele pudesse desfrutar dessas belezas que Deus fez. E como eu disse, por causa do pecado, isso foi acabado, por causa de escolhas. E quando nós vemos então o capítulo 1, nós vamos ver de escolhas. É escolhas que o homem faz. Ele escolhe ser puro ou ele escolhe ser impuro. As nossas vidas, meus irmãos, são marcadas por decisões e por escolhas. Se nós olharmos, meus irmãos, desde a criação, antes da criação, foi escolha de Lúcifer querer se engrandecer, uma decisão dele, e teve consequências. Foi decisão do homem pecar no jardim, e ele teve consequências. Então Deus, meus irmãos, Ele nos dá diariamente, a situação nos dá diariamente escolhas para nós. O interessante, meus irmãos, é que nós temos várias escolhas e várias decisões, mas Deus tem uma escolha para nós e uma decisão para nós. O homem tem várias escolhas, mas Deus tem uma para nós. A Bíblia então vai falar então, meus irmãos, que o justo é aquele que não, o quê? Qual o primeiro? Cadê, irmãos? Quero ver se os irmãos estão atentos. Ele o quê? Só o irmão Juliano está com a Bíblia aqui. Ele não segue conselhos. Segundo, ele não anda. E terceiro, ele não assenta. Ele não senta com os escarnecedores. Se você prestar atenção, meus irmãos, tem uma escalada aí. Primeiro, ele não ouve.
Depois ele está em um movimento. Vamos imaginar uma cena. Ele está em movimento. Ele não ouve o conselho dos ímpios. Ele não para no caminho dos pecadores. E ele não senta com os escarnecedores. Tem uma sequência, tem uma dinâmica aí. Ele está andando, ele para ouvir e ele vai sentar. Esse é o ímpio que faz, o ímpio faz isso. São escolhas e decisões que nós fazemos diariamente, todos os dias das nossas vidas. Mas, meus irmãos, a Bíblia fala então que o justo, ele tem prazer de estar na presença de Deus. Ele tem prazer. E se ele tem prazer, meus irmãos, ele não vai dar ouvido para que qualquer um está falando. E nós temos o costume de dar ouvido para várias pessoas, menos para Deus. Quando nós temos problemas, o que nós vamos fazer? Nós saímos falando aí para todo mundo. Fulano de tal, olha, eu estou passando nessa situação. Ó, fulano de tal, eu estou nessa situação. Ó, fulano de tal, eu estou nessa situação. Deixa eu falar para você, existe ímpios dentro da igreja, você sabia disso? Ímpios não é só o que está lá fora, não. Ímpios dentro da igreja. Então cuidado com o que você vai falar. Você não sabe o que a pessoa que está ouvindo, o que ela vai fazer com essa informação que ela recebeu de você. E o que nós vemos? Fofocas. Aí que caem nos zombadores. Nós fazemos as nossas próprias mesas. A Bíblia fala para nós não sentarmos com os zombadores. E nós fazemos as nossas próprias mesas. Nossas mesas de fofocas. Quando você fala então dos seus problemas para qualquer um, a consequência é, um desses que você falou, pode espalhar uma notícia, meu irmão, que não era que você estava desejando. Cuidado. Escolhas, meus irmãos. Nós fazemos escolhas. E a palavra de Deus então compara então essa pessoa que faz tudo isso, que teme ao Senhor, ela é comparada com uma árvore então, que dá frutos. Uma árvore, meus irmãos, já viu? Fortificada, passa vento, tempestade, furacão, ela continua lá. Então, quando você está com sua vida firmada, você tem prazer de estar com o Senhor Jesus. Vai vir tempestade, furacão, meu irmão, vai passar tsunami, vai passar o que for na sua vida, você vai continuar firme, porque você tem prazer de estar com o Senhor. E prazer estar com o Senhor, meus irmãos, não é na beleza, não é na bonança, não. O salmista aqui não fala, olha, está passando 1000 coisas na sua vida, ou só está bom demais para você, e você tem prazer de estar meditando na lei do Senhor. Não. O prazer de estar aqui, meus irmãos, é independente da situação, da circunstância que encontra a sua vida hoje. O cara tem prazer de estar com o Senhor. Você já parou para parar para pensar nisso, meus irmãos? Prazer de estar com o Senhor. Porque hoje nós temos vários prazeres, né? Nós temos prazer de ficar com a família, prazer de jogar bola, prazer de assistir futebol, prazer de assistir série, etc, etc. Nada que isso é errado, não. Mas o problema é quando isso é o maior prazer das nossas vidas. São escolhas. Quando isso é o maior prazer das nossas vidas, meus irmãos, nós não estamos sendo justos, nós estamos sendo ímpios. Porque o nosso prazer não é estar na lei do Senhor, não é estar com o Senhor, é estar fazendo outras coisas. São escolhas, meus irmãos. E eu falo para você, Deus pagou um alto preço para você. Pagou um alto preço por nós, por mim e por você. Para você, sabe o quê? Por
por causa de um rabo de saia. Por causa de um rabo de saia. Você pega tudo isso, esse sacrifício que Deus fez, você parece que você faz isso, joga no chão e pisa. Por causa, você olhou a mulher do próximo, você cobiçou-a. Por causa de alguém, do malandrinho, começou a falar coisas agradáveis e bonitas no seu ouvido, e você sentiu atraído por aquelas palavras. Mas você é casada. São escolhas. Alguém contou alguma coisa para você e você espalhou. É você pegar isso, esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e jogar no chão e cuspir. Deus pagou um alto preço por mim e por você. Então cuidado com as nossas escolhas. Cuidado com as nossas decisões. Como eu disse, Cristo, Deus tem uma decisão e um caminho para você. Então cuidado com as nossas escolhas, cuidado com as nossas decisões. Nós estamos hoje num culto de ceia, meus irmãos. E é isso que nós temos que trazer para nós, para ver onde nós estamos indo, aonde nós estamos caminhando. Porque os dias vão passando, meus irmãos, e nós não tomamos decisões. Ou melhor, as decisões que tomamos não são decisões que estão na Bíblia, que estão na vontade de Deus, que faz com que você tenha prazer de estar com Ele. Não são. Nós estamos vendo uma cristandade hoje, mundial isso, fraca. É por isso que o cristianismo está sendo minoria na Europa. Pela primeira vez na história, o cristianismo é considerado minoria. Meu irmão, a Europa enviou os missionários para o mundo todo. E os caras hoje são minoria. Por causa de decisões, escolhas erradas que nós tomamos. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te alertar que ainda dá tempo para nós tomarmos as nossas decisões centradas na palavra de Deus. Eu não sei para que rumo está indo em direção à sua vida. Sabe, tem pessoas, quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos ver então aqui nesse capítulo primeiro, que nós vamos ver Deus falando não, não e não. Nós não vamos ver Deus falando talvez, 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 maybe, não. Ou é sim, ou é não. Ou é frio, ou é quente. Por que ele faz com o morno? Vomita. E Deus não quer que você fique em cima do muro. Deus não quer que você fique uma hora aqui, outra hora aqui, não, meu irmão. Deus quer que você ou você seja justo ou você seja ímpio. Se você for justo, Deus tem uma recompensa para você. Se você for ímpio, tem uma recompensa para você também. Só que não é a recompensa que nós queremos. Aonde você está andando? Quais são as decisões que você tem tomado? O que você tem feito tem realmente sido agradável para Deus, aos olhos de Deus? Eu gostaria que você ficasse em pé então neste momento. Nós estaremos orando a Deus e nós estaremos participando, fazendo a ceia. Cadê o pessoal do louvor? Subisse aqui. Aleluia. Eu gostaria que você fechasse seus olhos por um instante.
Feche seus olhos. Como eu disse, o Salmos primeiro, ele faz com que nós possamos ter uma decisão, porque existe somente o justo e o ímpio. Eu não sei o que você tem sido nos últimos dias ou nesse momento que você está vivendo agora. Eu não sei quais são os seus sentimentos, eu não sei qual estado emocional ou espiritual que você entrou aqui neste momento, nessa igreja agora. Eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você que Deus te deu essa oportunidade aqui para você tomar uma decisão na sua vida. Deus não te quer por metade, Deus te quer por inteiro. Deus não trabalha por metade, Deus trabalha por inteiro. Deus não te quer no meio, Deus te quer na decisão certa. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Ou você segue os padrões cristãos, ou você não segue. Ou você segue os princípios cristãos, ou você não segue. Você não pode ficar no meio. E Deus não te deu essa oportunidade e essa chance de você ficar no meio. Deus exige que você tome uma posição. Eu gostaria então de fazer essa oração por você e de fazer esse pedido para você. Talvez você ainda está mais para lá do que para cá. Talvez você tenha tomado algumas decisões que você sabe que não é aquilo que Deus deseja para você. Não é a decisão que Deus quer para você. Talvez você ainda não confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. E nós gostaríamos de orar por você. São decisões. É você que escolhe. E nós sempre falamos aqui que nós não sabemos o que esperar dos próximos segundos em nossas vidas. E nós não sabemos realmente o que acontecerá nos próximos segundos das nossas vidas. E é por isso que nós temos que tomar uma decisão para mudar as nossas vidas. Eu cresci num lar cristão. Até um dia, com a nossa professora da escola dominical, chegou em nós e falou o seguinte: olha, quem tem certeza da salvação? Ninguém da nossa sala levantou a mão. Mas naquele dia ali, ela falou o seguinte: olha, vocês hoje têm que tomar uma decisão. Ou vocês seguem a Deus, ou vocês não seguem a Deus. Aquele dia ali ficou marcado como o dia que nós aceitamos esse Cristo como suficiente na nossa vida. Talvez seu dia seja hoje. Talvez você fala: pastor, olha, eu já dei minha vida para Cristo, mas ainda você está no meio ainda. Deus não te quer no meio. Deus quer numa posição certa. Ou você segue ou você não segue a Deus. Enquanto o louvor estará ministrando aqui, eu gostaria que você deseja dar a vida para Cristo pela primeira vez, fortalecer os seus laços com Deus. Convido você a estar à frente, nós estaremos orando e logo depois celebrando a ceia do Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor Deus. Glória a Deus. Nada mais.
recebi do Senhor que também transmiti a vocês que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que eu beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, irmãos? Glória a Deus. Senhor, meu Pai, nós queremos agora, Senhor Deus, participar da ceia, Senhor, meu Pai. Nós queremos apresentar, Senhor, meu Pai, o pão, o cálice, Senhor, meu Pai. Pai querido Deus, e nós queremos, Senhor, meu Pai, a ceia, Senhor Deus, como um memorial, Senhor, meu Pai. Pai querido, Senhor Deus, e nós cremos, conforme está na Tua palavra, que nós iremos, toda vez que nós participamos dessa ceia, Senhor, meu Pai, desse ato, nós relembramos, nós lembramos, traz à nossa memória o Teu sacrifício ali na cruz do Calvário, Senhor, meu Pai. E obrigado, Senhor Deus, por isso, Senhor, meu Pai, nós Te louvamos e nós Te agradecemos em nome de Jesus, amém? Os irmãos que vão participar, eu gostaria que você segurasse, pegasse o pão, o cálice, e todos nós iremos participar todos juntos, amém? Este é o retrato de Deus. O que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu. Supremacia e trono são teus. Retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu. Supremacia e trono são teus, e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou, dispensa as linhas de amor. Agora um homem feito eu, pode no homem ver a Deus, ter paz e ver, andar e ser, me fez amigo em seu verter. Lembrem da canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu. Supremacia e trono são teus, e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou, dispensa as linhas de amor. E agora um homem feito eu, pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter.
Senhor Jesus Cristo, nós queremos participar da ceia agora, Senhor meu Pai. Deus querido, Senhor meu Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo teu sacrifício, Senhor meu Pai, ali na cruz do Calvário, Senhor meu Pai. Meu Pai querido, Senhor Deus, se não fosse o teu sacrifício, nós não estaríamos aqui. Meu Pai querido, como uma noite, Senhor Deus, é uma noite de celebração, nós queremos te agradecer, Senhor meu Pai. Obrigado, Jesus, obrigado. Os irmãos podem participar em nome de Jesus. Pode participar do cálice também. Aleluia. Glória a Deus, Senhor Jesus. Glória a Deus, Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Sim, Jesus, nós cremos, Senhor, meu Pai. Porque Ele vive. Sim, meu Pai. Deus poderoso. Temor não há. Aleluia. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele vive, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. aleluia. Salva de palmas para o nosso Senhor Deus. Aleluia. Senhor meu Pai, nós queremos, Senhor meu Pai, entregar, Senhor Deus, esse momento de ceia, Senhor meu Pai. Pai querido, Senhor Deus, obrigado pelo privilégio de participarmos de mais uma, Senhor meu Pai. Conforme a Tua palavra fala, Senhor Deus, até o dia que o Senhor venha, Senhor meu Pai.
Pai querido, Senhor Deus, nós queremos orar, Senhor Deus, pelos nossos irmãos, por cada um aqui, Senhor Deus. Que você venha tomar as decisões da sua vida centradas na palavra de Deus. Que você tenha prazer de meditar, de estar com o Senhor e meditar dia e noite na palavra do Senhor. Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Senhor meu Pai, e queremos, Senhor Deus, e profetizamos e declaramos, Senhor meu Pai, que todas as suas decisões serão decisões centradas em Cristo Jesus. Nós queremos dizer também, orar, se você entrou aqui nessa noite com um sentimento ruim sobre a sua vida, sobre a sua crença, a sua fé cristã, em nome de Jesus Cristo, que você possa sair daqui, ao sair dessa porta, ao encerrar esse culto, que você possa sair com as suas forças renovadas. E nós declaramos em nome de Jesus Cristo, que você terá uma semana abençoada, que você terá uma semana próspera, que você terá uma semana de paz. E nós queremos declarar em nome de Jesus Cristo, todos os enfermos em nosso meio, que sejam curados em nome de Jesus Cristo. E neste momento eu gostaria que você levantasse a sua voz em oração, em clamor, pela vida da nossa irmã Renata, que está ali enferma naquele hospital agora. Senhor Deus, nós cremos, Senhor Deus, que Tu és o Deus que cura, Senhor meu Pai. E te pedimos agora, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha visitá-la naquele leito agora, Senhor meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, venha tirar toda a infecção, Senhor meu Pai. Aonde estiver, Senhor meu Pai, a gravidade que estiver, Senhor meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, visita ela agora, Senhor meu Pai, naquele leito, Senhor meu Pai. E que o Senhor, Deus, venha trazer a cura ali agora para a tua serva, Senhor meu Pai. E se tem mais alguém enfermo em nosso meio, Senhor Deus, receba a cura em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Talvez você está também aqui neste momento em um sentimento ruim sobre a sua crença em Deus. Em nome de Jesus Cristo, receba o refrigério da parte do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E que Deus possa responder todos os questionamentos que você tem. Pai querido, nós queremos orar, Senhor meu Pai, entregar, Senhor Deus, esse culto, Senhor meu Pai, nas Tuas mãos, Senhor meu Pai. Pai querido, nós queremos orar, Senhor Deus, abençoar cada vida, Senhor meu Pai, que está aqui nessa noite, Senhor meu Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, nos leva em paz para casa, ser conosco, Senhor meu Pai. Abençoa, Senhor meu Pai, as nossas programações durante a semana, Senhor meu Pai. Em nome de Jesus, toda honra, toda glória pertence a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Os irmãos digam amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos. Fica na paz de Cristo.